Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com a nossa convidada especial, doutora Ana Carolina Barranqueira, que é advogada criminal, sócia do escritório Lozano e Barranqueira e atual presidente do OAB Santana. Doutora Ana, muito bem-vinda ao nosso programa Contrato Social. Olá, doutor Thomas, é uma honra estar aqui, agradeço imensamente o convite. E você também é um conselheiro da seccional, então a gente está aí ladeado nessa questão da OAB e estamos aí. Presidente Ana, como foi escolher o direito penal e processo penal como área de especialização logo após a sua graduação? E como é que foi a sua trajetória de vida e os perrengues que você passou pela sua vida acadêmica e profissional? Interessante essa pergunta, Thomas. Eu sempre costumo falar que não fui eu que escolhi o direito penal, foi o direito penal que me escolheu. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu saí da faculdade e logo abri um escritório. Só que as minhas condições financeiras para abrir um escritório eram muito precárias. E daí, nesse início de carreira, eu acabei fazendo algo generalista. Eu pegava várias matérias, então um pouco de trabalhista, um pouco de família, e certo dia eu acabei pegando um caso penal, um caso muito delicado, inclusive trabalhei pro bono, e a partir daí eu entendi que o que eu gostava, o que fazia meu coração pulsar, realmente era o direito penal. Então, quando eu tive essa virada de chave, quando eu visitei a primeira vez um presídio, Thomas, eu falei assim, esse é o meu lugar. Porque quando você trabalha com direito penal, você está litigando contra o Estado. Sim. Então, e o direito penal ele tem uma característica muito marcante. Porque eu penso que o direito penal, em alguns momentos, ele é seletivo. Ele tem uma característica para punir. E isso, quando você trabalha com direito e você vê a sua função social, é algo que me movimenta no direito penal. Agora, em relação à minha trajetória profissional, faz 13 anos que eu trabalho com direito penal. E nesse tempo eu já tive vários altos e baixos, que eu acho que como todo autônomo. Eu já fui sócia com uma colega, não deu muito certo. Depois eu continuei sozinha. Só que advogar sozinha, especialmente no direito penal, eu acredito que é algo muito desafiador. Sim. Porque quando você é autônomo, você tem o escritório, você tem que escrever, você tem que controlar prazos. E eu acho que a questão de você ter um colega do seu lado para você trocar ideias, para você amadurecer teses, é muito importante. E daí depois eu acabei fazendo sociedade, atualmente com o André, e a gente tem uma troca de ideias muito bacana, porque eu entendo que algo que eu não amadureci muito bem, ele acaba me ajudando para que a gente amadureça e preste um melhor trabalho. Eu quero mandar um abraço pro André, que está aqui com a gente hoje também, André. Doutora Ana, como é que foi a sua formação em criminologia pela PUC, do Rio Grande do Sul, e como é que tem essa influência na sua atuação prática como advogada? Então, na verdade, Thomas, essa formação em criminologia seria a minha segunda pós-graduação, né? Eu fiz primeiro pós-graduação em Direito Penal e em Processo Penal. Isso daí sedimentou muito bem a minha escolha, porque quando a gente sai da faculdade, a gente sabe um pouco de tudo. Aí, quando você entra numa pós-graduação, eu acredito que você consegue aprofundar os seus estudos, e daí você começa a ter um amadurecimento jurídico de tese, de debate. E daí, depois de muitos anos, eu entrei na pós-graduação da PUC sobre criminologia, porque eu acho que me faltava essa questão em relação a entender o que é criminologia. Na faculdade eu percebi que é algo muito distante, né? Porque criminologia envolve muitos assuntos. Então, isso acaba fazendo com que me auxilie nos debates jurídicos mais aprofundados, mas eu ainda estou terminando essa pós-graduação. E doutora Ana, como é que é os temas e pesquisas sobre violência doméstica, de gênero e política? E teve agora um artigo publicado na revista IBCCRIM, né, violência patrimonial contra as mulheres. Como é que você destacaria o que é mais urgente para o enfrentamento desse tipo de violência? Acredito que a primeira questão da urgência é a gente entender que existe violência política de gênero.
Então, a gente tem que partir o debate daí. Existem muitas pessoas e até mesmo a sociedade que acaba tratando esse tipo de assunto como se ele fosse um mimimi. Falar, não é só porque é mulher, mas tem cota para mulher. Então, assim, a gente tem esse problema e tem que partir dessa base. Quando a gente fala em pesquisas a respeito de violência de gênero, a gente tem que entender também que tem vários espaços em que a violência de gênero ela é praticada, desde a questão do trabalho, da questão política e até mesmo no cotidiano da mulher. E quando a gente pega esses dados, a gente percebe o quê? Muito embora a gente tenha cotas para a questão de paridade de gênero, a cota ela não é suficiente, porque a mulher ela precisa ter um local de decisão, ela precisa fazer parte desse ambiente que decide a respeito das questões, porque a nossa visão a respeito do mundo, a respeito do trabalho, ela é diferente da visão do homem. Não quer dizer que ela é melhor ou pior, mas ela se completa. Então, a gente partindo desse pressuposto, eu acredito que essas pesquisas, essas questões acadêmicas, elas precisam ser mais difundidas. Eu acho que se a gente começar com uma educação base nas escolas, falando a respeito dos tipos de violência, porque a violência ela acaba surgindo no ambiente doméstico também. Sim. Muitas crianças, adolescentes acabam vivenciando violências por parte dos pais ou até mesmo presenciando em outros ambientes, mas eles não sabem que aquilo é violência. E acaba trazendo para o mundo como se isso fosse normal, o que não é. Então, começando da escola base e passando academicamente os recortes específicos dos tipos de violência, que a mulher ela precisa de espaço, que ela é necessária e que a gente não está aqui para competir com ninguém, mas sim para complementar. Doutora Carol, eu já falei doutora Ana, presidente, doutora Carol. Como é que você vê agora, você como uma grande protagonista do OAB, presidente da OAB Santana, que é uma das maiores OABs da cidade de São Paulo, quiçá falar do estado, né? São 7 mil advogados? 8.300. 8.300 advogados. Você hoje se torna uma grande referência como mulher, liderando uma OAB, de uma classe de advogados, que é a OAB Santana. E a minha pergunta é, como é que você tem enfrentado esses desafios, sendo mulher também e ocupando esse cargo? Thomas, assim, a OAB Santana ela é a segunda maior OAB da capital e eu sou a presidente mais jovem do Colégio da Capital. Em tem mais Santana, isso ainda, né? eu sou a segunda mulher depois de quase uma década. Então, quando a gente fala dessa representatividade feminina, né, somada com a questão etária, isso quer dizer o quê? A advocacia mudou. Então, ela está oxigenando e elegendo novas lideranças. É desafiador, Thomas. Se eu falar para você que é fácil, não é fácil. Inúmeras vezes eu sou pré-julgada pela questão do gênero, pela questão da idade, porque as pessoas elas confundem muito a questão etária com incompetência, quando na verdade isso não tem o menor sentido. Quando você tem novas ideias, quando você tem vontade de trabalhar, independente do local que você está, você vai fazer a diferença. Só que eu acredito que o maior desafio que eu tenho em Santana é o quê? É ouvir as pessoas, é dar um feedback para as pessoas, e eu acredito que falar não. Não é, eu sempre falo... Não também é uma resposta, né? eu sempre falo, assim, não é falar não de forma infundada. Eu acho que as pessoas elas confundem muito o papel que a OAB tem. Então, às vezes, vem alguns pedidos, algumas requisições que eu gostaria muito, sabe, Thomas, de atender. Eu acho que faz parte do papel social da advocacia, mas não é uma prerrogativa, uma possibilidade que eu tenho de agir como presidente. Eu posso, Carol Barranqueira, pessoa física, auxiliar, ajudar. Mas na qualidade de presidente, eu não posso fazer isso. Então, eu não posso confundir o meu cargo com necessariamente questões que eu gostaria de ajudar, porque são questões que eu acho que são importantes, entendeu? E, Carol, quais são os seus, agora nesse triênio dessa sua gestão, quais suas prioridades dentro da classe dos advogados na OAB Santana? A nossa primeira prioridade, que já está em prática, era ouvir a advocacia para saber quais seriam as principais mudanças. Nós temos em Santana uma demanda que é o quê? Que a sede ela precisaria ficar próxima ao transporte público,
Porque o que acontece? Lá em Santana, nós já temos uma sede que ela, no fórum, na verdade, a gente tem uma sala que ela já atende a advocacia. E vinha muitas questões da casa ser de difícil acesso. E quando a casa é de difícil acesso, o que faz? Faz com que a advocacia não consiga participar dos eventos, das palestras. Então, a partir disso, a gente optou por mudar de sede. Uma sede em que fica perto do transporte público, em que vai ter estacionamento e que ela vai ter um ampliamento de espaço para a advocacia. Esse era uma das nossas primeiras prioridades. A segunda prioridade que nós vemos é o quê? É incorporar tanto a jovem advocacia quanto a advocacia decana para que a gente tenha um diálogo mais intenso, mas não só conversar, né, quando a gente fala em diálogo, mas uma participação ativa. Porque eu vejo o quê? Que a jovem advocacia, quando ela oxigena a advocacia decana, a gente consegue chegar a soluções de problemas que não seriam possíveis se não tivesse essa junção. Então, o segundo ponto que a gente tem é fazer sempre esse diálogo. E eu acho que a terceira questão, Thomas, é a gente avaliar tudo que a gente vem fazendo e também ouvir críticas construtivas. Porque as críticas, elas vão fazer o quê? Vão fazer com que a gente enxergue o que a gente não enxergaria se não viesse essa crítica construtiva. E saber filtrar, chamar as pessoas para entender o que a OAB pode fazer e falar que ali é o local delas, é a casa delas. Então, acho que se a gente conseguir, né, os 5 diretores, todas essas diretrizes, já vai estar de bom tamanho. Carol, a gente tem aqui um bloco muito bacana que você pode indicar um livro, um documentário ou um filme, mas isso você responde no nosso segundo bloco aqui do nosso programa Contrato Social. Vou pedir para que a produção solte a vinheta. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com a doutora Ana Carolina, que é presidente da OAB Santana. Carol, você tem algum livro ou filme ou documentário para indicar para os nossos telespectadores? Tenho sim, Thomas. Eu gosto muito de assistir série, então eu vou indicar a série que se chama Made. Ela fala sobre violência de gênero, violência doméstica e trata muito da questão patrimonial e de forma muito real. Então, eu sou super fã dessa série e também vou indicar um livro que se chama O Feminismo é para Todos, da Bell Hooks. Eu acho uma linguagem muito acessível e para quem ali refuta a questão do feminismo, eu acho interessante ler, porque ela trata de uma forma muito acadêmica e ela trata também a questão racial, porque quando a gente fala em questões de feminismo, a gente não pode deixar de falar sobre racismo e nem sobre a questão social. E a Bell Hooks ali é uma referência nesse assunto. Falando em comunicação e impacto social, Carol, você como colunista do Jornal do Povo, você traduz temas jurídicos complexos para o público em geral. Qual a importância de aproximar o direito, que é algo, às vezes, tem um juridiquês, né? Até os temas, as palavras são difíceis, para a sociedade, Carol? Esse jornal, Thomas, ele é um jornal que ele veicula na favela do Paraisópolis, na comunidade, na verdade, do Paraisópolis. E quando a gente fala para pessoas que não têm o conhecimento técnico, a gente tem que deixar o juridiquês de lado. O impacto é que qualquer pessoa do povo ela tem acesso ao que a legislação prevê. Porque quando a gente está em uma comunidade, eles não sabem, por exemplo, se eu for preso, que pode acontecer, não só numa comunidade, mas em qualquer espaço, eu sou obrigado a falar. Tem muitas pessoas que acreditam que se elas não falarem no interrogatório, ou não responderem as questões que a polícia vem a perguntar, ela não colabora e ela se prejudica, quando na verdade é totalmente o contrário. Então, levar acesso técnico a essas pessoas pode ser um divisor de águas entre ela ter um processo bem conduzido ou ela colaborar de uma forma que venha prejudicar ela. Acho muito importante essa coluna nesse jornal. E o que você falou também é interessante, Carol, da questão de você levar para as escolas públicas os tipos de violência. Eu não sei se tem ou já tinha aquela questão da OAB vai à escola, né, das palestras dos advogados nas escolas públicas, e trazer um pouco das normas, das legislações para a população mais carente, também para a população que está se formando. Você acha que isso
hoje em dia é de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade, além das redes sociais, né? Hoje você tem rede social que você pode, por um vídeo, mostrar algumas questões técnicas. Você acha que o advogado, ele tem... Aí a gente está misturando os temas, porque aí tem o marketing digital também hoje, né? Mas como é que você vê o advogado hoje nas redes sociais? Tomás, eu acredito que assim, hoje as redes sociais elas são um fato. Não dá pra gente falar assim, eu não uso, eu não gosto, ou de nenhuma maneira eu vou consumir o conteúdo aqui. Em relação à advocacia, eu acredito que ela pode ser um instrumento que pode te auxiliar muito, mas desde que você utilize ela com ética. Porque, por exemplo, falando aqui da minha área, eu vejo muitos colegas que, por exemplo, vão atender um flagrante e tiram foto de uma pessoa presa. Será que você, na qualidade de pessoa presa, gostaria de veicular nas redes sociais nessa condição que, no mínimo, é vexatória? Sim. Então, assim, há a rede social, a gente pode utilizá-la, mas desde que seja de uma forma ética. Porque, por exemplo, se você pega uma decisão recente, e você comenta ela de uma forma em que a população entenda qual é a finalidade dessa decisão, isso daí é tornar o direito acessível a todos. E isso é uma das nossas prerrogativas, das nossas finalidades como advogado e advogada. Doutora Carol, na sua visão, quais avanços legislativos ou institucionais ainda serão necessários para combater a violência de gênero no Brasil? Então, mas assim, nós temos uma lei, né? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei temporária, como se ela entrasse em vigor até que essa situação de vulnerabilidade, de necessidade, ela se permaneça existente. Eu acredito que, em âmbito de legislações, nós temos muitas. A questão é como elas são aplicadas e quem está aplicando está preparado para aplicar esse tipo de legislação. E por que eu falo isso? Recentemente, nós tivemos o protocolo de perspectiva de gênero, que ele vem ali do CNJ e como se preparassem, né, o judiciário para entender esses recortes. Mas aí a gente chega, às vezes, em uma vara que não é especializada, uma decisão que ela não aplica esse protocolo, ela tem essa questão de não reconhecê-lo, ou ela aplica a Lei Maria da Penha, mas de uma forma que é incompatível com a finalidade dela. Então, eu acredito que não é só o avanço legislativo, que ok, talvez a gente tenha alguns aspectos que podem melhorar, mas o que tem hoje, se ele for bem aplicado, Thomas, ele vai auxiliar muito o combate em relação à violência doméstica. Carol, que conselhos você daria aos jovens advogados? Aqui a gente tem uns telespectadores que são jovens advogados e advogadas que estão ingressando agora na profissão, na carreira jurídica. E se falar em áreas de tanta complexidade e impacto social, que é o direito penal, né? A gente fala do direito penal praticamente todos os dias nos jornais. Que conselho você daria para esses jovens advogados e advogadas? Olha, Thomas, se falar em âmbito de iniciar na carreira com direito penal, um conselho que eu dou é nunca prometa nada para o seu cliente, porque a advocacia ela é uma profissão meio e não um fim. Então, eu já vi colegas ali na ânsia de fechar um cliente, de falar assim, pode me contratar que vai pedir um alvará de soltura. Isso daí você jamais pode prometer a ninguém, porque você pode e deve fazer um bom trabalho. Ele é um meio para se conseguir um resultado, uma decisão, mas jamais um fim. E essa questão ela pode colocar em risco até a integridade daquele advogado, seja a integridade intelectual que a gente tem que prezar, como também a integridade física, porque quando a gente fala em expectativa do cliente, principalmente do cliente criminal, uma das expectativas que ele tem é saber a verdade a respeito do processo dele. Então, você tem que ser muito transparente. Então, minha dica é nunca faça esse tipo de promessa. Só que se você quiser continuar na advocacia, independente da área criminal, eu gosto muito de uma frase de Fernando Pessoa. Ele fala, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então tenham em vocês todos os sonhos do mundo, porque quem acredita sempre alcança. E eu falo que advogar também é a arte de sonhar, porque a gente conta histórias, só que são histórias reais.
E esse mês agora é o mês ainda da advocacia, Carol. Eu acho assim, a gente está chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes de terminar, deixar aqui um espaço aberto para você fazer suas considerações finais, para você falar dos seus desafios, das suas perspectivas e o que a gente espera da OAB como um todo, né, nessa defesa do Estado Democrático de Direito. A gente está passando por situações também que existe uma intervenção internacional dentro do nosso poder judiciário. Então eu queria ouvir de você o que você está achando do encaminhamento desses passos que a gente segue na nossa política brasileira e também o papel da nossa advocacia como uma entidade forte, independente, que faz a defesa do Estado Democrático de Direito. Thomas, eu acho que a primeira questão é a gente falar sobre a OAB como um todo. Quando a gente fala sobre a OAB como um todo, a gente tem que parar de um colega ver o outro como adversário. Se a gente se unir em prol da advocacia, automaticamente a advocacia vai ser respeitada e vai ter um poder decisório em relação às questões do Brasil. Porque quando a gente vai falar sobre política, sobre intervenção, um dos primeiros profissionais que são consultados é o advogado. Será que essa minha atitude ela vai ter algum reflexo jurídico? Então, se a gente tem essa classe unida, a gente tem um poder decisório de palavra mesmo, porque a gente trabalha com o diálogo, com o convencimento muito maior do que se a gente for separado, se a gente ficasse se colocando como adversário em relação um ao outro. Agora, o cenário político, Thomas, eu acho que a primeira questão, todo país tem autonomia. Então, não vejo como democrático, não vejo como uma forma que possa fazer com que o Brasil consiga se tornar forte, se tornar independente, a gente se calar em relação a essa intervenção. Eu acredito que cada país sabe o que precisa e o que necessita. Enquanto a gente utilizar dessa maneira truculenta de intervenção, não é que o Brasil não vai fazer uma política necessária. O mundo nunca vai ter uma democracia de verdade. Porque a democracia, quando ela é falada, ela é muito bonita. Mas quando ela é exercida, a gente sabe que exercer a democracia é difícil. Porque é ouvir, é concretizar e é também, de alguma maneira, a gente falar não quando a gente precisa se distanciar de algumas situações que são arbitrárias. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês até esse presente momento, nosso programa Contrato Social Podcast. E aqui fazer um agradecimento especial à doutora Ana Carolina Barranqueira, presidente da OAB Santana, que deu aqui uma belíssima explanação, uma aula, e também falou dos desafios e principais objetivos na gestão OAB Santana. Muito obrigado, Carol, pela sua participação. Eu que agradeço, Thomas. Foi uma honra estar aqui e eu estou sempre à disposição. Contem comigo, contem com a OAB Santana.